Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: como têm sido os seus pensamentos? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hoje, meus irmãos, iremos meditar ali acerca dos pensamentos, né? O que tem, como tem sido, né, ali os nossos pensamentos, né? No que a gente tem pensado. Então, hoje a gente vai ali meditar nesse tema que é bem relevante, bem importante, né, para nós nos dias de hoje, né? Sabemos que vivemos em um mundo, né, onde a ansiedade, né, acaba meio que mexendo com muitos, né? Acaba que também a rotina, o trabalho, né? Então é muito importante a gente meditar, né, sobre a questão dos pensamentos, né? O que tem dominado nossos pensamentos? No que nós temos pensado, né? É muito importante isso, a Bíblia dá uma grande ênfase sobre os pensamentos, principalmente nessa passagem que nós iremos meditar hoje, Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Vai dar ali uma orientação bem importante, né, ali pra gente sobre no que, né, a gente deve pensar. Mas antes de darmos início, meus irmãos, a esse estudo, eu gostaria de convidar a todos, né, que os irmãos pudessem colaborar com o like, com o compartilhamento desse estudo em suas redes sociais, com um comentário, né, ali, sobre o que os irmãos, né, isso mais ao fim, né, sobre o que os irmãos acharam, né, do estudo, certamente estará colaborando, né, ajudando bastante com a divulgação desse estudo, né, e logo mais almas acabam sendo alcançadas, né, por meio desse estudo, meus irmãos, e logo mais pessoas são edificadas, né, ouvem a verdade da palavra do nosso Deus. Portanto, eu peço nessa colaboração dos irmãos, conto com a colaboração dos irmãos para que mais pessoas, né, ali possam ser alcançadas, né, por meio desse estudo. E sem mais demoras, né, meus irmãos, vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? Eu creio que será um pouco mais breve, mas acredito que também será bem edificante, né, ali para todos nós. Então, fica primeiro aqui a pergunta, né, para todos nós: como têm sido os seus pensamentos, né? No que a gente tem pensado, né? É uma meditação que eu acredito que essa pergunta vai ecoar durante todo o estudo, né? Então, gravem essa reflexão, gravem essa pergunta, pois creio que ela acompanhará, né, ali todo o estudo e nos levará ali a, a concluirmos no que a gente tem pensado, onde a gente tem que melhorar, no que a gente tem que deixar de pensar, no que a gente tem que pensar mais. Então, é muito importante a gente carregar conosco, não só agora, nesse momento, mas durante toda a nossa vida, né, sobre o que tem ocupado em si os nossos pensamentos. Bem, nossos pensamentos fazem parte daquilo que somos e influenciam diretamente a maneira como enxergamos a vida, reagimos a situações e tomamos decisões. Muitas vezes, porém, nos preocupamos tanto com aquilo que fazemos exteriormente que nos esquecemos de examinar aquilo que está acontecendo dentro de nós. É uma verdade clara, né? Muitas das vezes a gente se preocupa tanto com o pecado prático, né? A gente se preocupa de não praticar o pecado que ocorre na prática, né? E nos esquecemos de olhar para a nossa mente, por exemplo, né? No que a gente tem pensado, né? Porque nós sabemos que a gente também pode, né, ali acabar pecando, né? Na nossa mente, né? Quando carregamos pensamentos imundos, pensamentos carnais, quando eu digo carnais, né, pensamentos pecaminosos, né, a gente também pode falhar dessa maneira, né? Jesus mesmo disse naquele exemplo, né, em si, que, por exemplo, qualquer que olha para uma mulher com o desejo, né, ali com a intenção de desejá-la, já comete, né, ali adultério, né, em seu coração. Então, o pecado, ele não é só algo que está abrangendo na prática, né, também dentro de nossos pensamentos. Então, a gente também tem que vigiar os nossos pensamentos para que não carreguemos, né, aquilo que pode nos fazer mal, né? Inclusive a Bíblia, ela traz essa ênfase de que a gente deve, né, guardar, né, o nosso coração, né? Então, quando diz guardar o nosso coração, guardar, né, ali a nossa, os nossos pensamentos, né? Guardar o que nós pensamos, né? A maneira que agimos, os valores, né? As virtudes em si. Então,
a gente tem que vigiar em tudo isso para que a gente pense somente em coisas boas, né? A palavra de Deus ali, a gente vai ler aqui, um pouco mais adiante aqui, a gente vai ver ali o que Paulo ele orienta, né? Que os irmãos pensem, né? Todos nós pensemos. Jesus ele ensinou que aquilo que está dentro do coração pode contaminar um homem. Isso é muito importante. Por isso, não basta apenas perguntar, né? Não basta perguntar apenas o que eu tenho feito. Também precisamos perguntar o que eu tenho pensado. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, apresenta uma orientação muito importante para a vida cristã. Ele diz o seguinte, em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, na versão Almeida Corrigida Fiel. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo não está simplesmente ensinando a ter pensamentos positivos, né? Não que seja errado isso, certo? Mas que não é isso que ele está nos ensinando a pensar somente, né? É certo a gente ter esses pensamentos? Porque querendo ou não, são pensamentos positivos, nos ajudam, né, ali, de certa forma, a combater ali as dificuldades do dia a dia, né? Mas a nossa mente tem que estar fixada, né, no soberano, né, em nosso Deus. Mas não é errado a gente também carregar esses pensamentos positivos, né, de que a gente vai ter vitória nas coisas, de que venceremos, né? Não é errado a gente carregar esses pensamentos, mas não é simplesmente isso que Paulo está ensinando. Ele está ensinando o cristão a direcionar sua mente para aquilo que corresponde à vontade e aos princípios de Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Ele vai falar ali da renovação da nossa mente. Vamos até ler aqui essa passagem, ela é muito importante, bem interessante também. Vai falar ali sobre a renovação da nossa mente. Nós vemos aqui em Romanos 12, 2, e não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se passarmos pela renovação da nossa mente, estaremos ali experimentando a vontade de Deus, porque nossos pensamentos estarão voltados para a vontade de Deus. E como que a gente passa por essa renovação? A gente vai trazer aqui, mais ao fim, maneiras de como ajustar, né, ou então renovar os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Isso um pouco mais ao fim. Mas primeiro, meus irmãos, a gente vai aqui meditar, né, em quais pensamentos têm ocupado as nossas mentes, né? Mas para finalizarmos aqui a introdução, por isso, antes de perguntarmos como devemos pensar, precisamos parar e examinar sinceramente o que tem ocupado a nossa mente. Quais pensamentos temos alimentado diariamente? E esses pensamentos estão nos aproximando de Deus ou nos afastando dele? Então, esse primeiro tópico visa trazer essa meditação para que pensemos e meditemos, né, no que nós temos ali pensado. Então, antes, né, de ajustar os nossos pensamentos, precisamos primeiro examiná-los, né? Então, quais pensamentos têm, né, ocupado nossas mentes? É necessário, né, primeiro examiná-los, né, antes de ajustá-los. Então, a gente tem que primeiro identificar qual é o problema para depois ajustar. Não tem como ajustar se eu não encontro o problema, né? É isso que a gente tem que estar examinando, né, aqui. Então, é muito fácil nós percebermos, né? É muito fácil perceber aquilo que fazemos, mas nem sempre paramos para perceber aquilo que pensamos. Durante o dia, nossa mente pode ser ocupada por preocupações, medos, desejos, ressentimentos, lembranças, ansiedades, planos ou até pensamentos que sabemos que não agradam a Deus. Algumas coisas podem surgir involuntariamente, mas precisamos observar aquilo que escolhemos alimentar e permanecer pensando. E isso é um fato. Às vezes a gente é atacado por pensamentos realmente imundos, mas são involuntários, surgem simplesmente do nada, né? Mas eis a questão. A gente escolhe alimentar e permanecer e deixar, né, ali permanecer, né, pensando. A gente não pode evitar com que pensamentos ruins venham para a nossa mente, mas a gente pode
evitar com que eles façam morada em nossa mente. Infelizmente, é inevitável que eles venham, né? É inevitável, não tem como evitar que eles não venham. Mas a luta contra esses pensamentos é possível e a blindagem também é algo também possível, né? Principalmente, por exemplo, diante do capacete da salvação, né? Quando estamos com o capacete da salvação, a gente acaba só pensando, né, nas coisas acerca de nossa salvação e logo, né, ali nós passamos, né, a ter pensamentos bons. Então, devemos fazer esse exame. Davi, por exemplo, pediu em Salmo capítulo 139, versículo 23: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, olha que pergunta, olha que importante, né? Davi, ele em suas orações pediu com que para que Deus sondasse, né? O que implica sondar? Sondar seria examinar, né? Examinar profundamente, olhar o coração, né? Examinar o coração, prová-lo e conhecer os pensamentos, né? Inclusive ele vai falar, ver se há em mim algum caminho mau, né? Ali um pouco mais adiante, né? É muito bonito esse salmo, é bem interessante, né? Esse princípio que Davi traz aqui, se eu não me engano, Davi, né? É o Salmo de Davi. Então, é uma oração, né? Praticamente, que a gente também pode fazer, ó. E ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Davi, ele pediu com que Deus sondasse, né, o seu interior. Isso demonstra que devemos permitir que Deus examine aquilo que existe dentro de nós. Podemos fazer algumas perguntas a nós mesmos e juntamente nos examinarmos com a direção de Deus. No que tenho pensado quando estou sozinho? O que mais ocupa minha mente durante o dia? Meus pensamentos têm sido dominados pelo medo ou pela confiança em Deus? Tenho alimentado pensamentos de ira, inveja, impureza ou ressentimento? Tenho meditado na palavra de Deus ou nas coisas que me afastam dele? Aquilo que ocupa minha mente está produzindo bons frutos em minha vida? Então, são perguntas, né, que a gente pode fazer que revelam, né, ali muitas coisas, né? Tenho meditado na palavra de Deus ou nas coisas que me afastam dele? Aquilo que ocupa minha mente está produzindo bons frutos em minha vida? Então, são perguntas que confrontam de fato, né? Não há muito o que fazer, né? De fato vai confrontar, mas essas perguntas elas revelam, né, ali a enfermidade, né? Elas vão revelar a enfermidade. E se caso os irmãos, né, se caso os irmãos não tiverem problemas em relação aos pensamentos, né, é motivo de glorificar, né, ao nosso Pai, né, de exaltá-lo. Mas é necessário, né, ali a permanência, né, a vigilância, né. É muito importante isso que a gente passe, né, ali a constantemente examinar, porque tem pessoas que têm uma facilidade melhor com pensamentos, mas tem outras que não, né. Querendo ou não, vai existir meio que essa diferença. Mas ninguém aqui é perfeito. Todo mundo passa também por problemas em relação aos pensamentos e é necessário uma constante vigilância. Então, nem todo pensamento que passa pela nossa mente precisa permanecer nela. Precisamos aprender a discernir, rejeitar aquilo que é contrário à vontade de Deus, ou seja, repreender, né, em nome do Senhor Jesus, e alimentar aquilo que é correto. Então, quando vem algum pensamento mal, meus irmãos, a maneira de rejeitarmos, né, aquilo que se contraria à vontade do nosso Deus, né, é repreendendo, né, esse pensamento no nome do Filho, né, do nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E rejeitar aquele pensamento, né? Passar a pensar em coisas boas, né? A vitória em si contra os pensamentos, né? É na nossa dependência, né, com Deus, né? Pedindo que Ele possa moldar os nossos pensamentos segundo a sua vontade, né? Pedindo todos os dias que Ele nos conceda, né, a mente, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma mente igual ao de nosso Senhor Jesus, de forma que a gente pense naquilo que é bom, agradável, não vejamos maldade nas coisas, mas tenhamos, né, ali aquela mente santa, né? Então, é muito importante isso. Bem, é nesse ponto que Filipenses capítulo 4, versículo 8 se torna tão importante. Paulo, ele não apenas diz para pensarmos, mas apresenta em que devemos pensar. Portanto, precisamos, né, ali observar, né, ali não somente a quantidade de pensamentos que temos,
mas principalmente a qualidade e a direção deles. É importante que a gente medite nisso, né? Vejamos a qualidade, qual a direção desses pensamentos. Então, eu creio que com essas perguntas, essa meditação, a gente já passa ali a discernir quais são os pensamentos que muitas das vezes a gente acaba alimentando. Tá, a gente, por meio dessas perguntas, encontra o problema, né? Conseguimos ali encontrar, né, com o auxílio do nosso Deus, quais pensamentos, o que a gente tem pensado, né? Mas antes, né, de entrarmos ali sobre como práticas, né, que renovam nossos pensamentos, vamos ver primeiramente o que a Bíblia fala, né, a respeito dos pensamentos. Nós vimos que Paulo aqui ele aconselha, né, no que a gente deve pensar, né? Mas o que a Bíblia fala a respeito dos pensamentos? A Bíblia ela demonstra que os pensamentos não são algo sem importância. Aquilo que cultivamos dentro de nós pode influenciar nossas palavras, nossas escolhas e, consequentemente, nossa maneira de viver. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que que em Provérbios está escrito que a gente deve guardar o nosso coração? Vale ressaltar, meus irmãos, eu recomendo que os irmãos vejam depois a versão NTLH, né? Não é uma versão, eu diria que tão boa, né? Mas nesse aspecto aqui de Provérbios 4, versículo 23, ela está muito interessante. Eu recomendo que os irmãos vejam. Ela enfatiza, né, que sobre tudo que nós devemos guardar os nossos pensamentos, né? Então, olha que relevante. Mas por que que o sábio, né, aqui, o escritor aqui, está falando que nós devemos guardar, né, o nosso coração, ou seja, guardar os nossos pensamentos, né? Por que que ele nos orienta a fazer isso? Basta a gente acessar Jeremias, capítulo 17, né, versículo 9, e a gente vai encontrar ali a resposta para isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o nosso coração ele é enganoso, né? Por isso que a gente não pode se apoiar naquela frase que não tem base bíblica alguma, né? Que dizem que a gente deve seguir o nosso coração. Não, o coração é enganoso. A tendência é que nosso coração nos leve para o pecado, né? É isso que acaba que o nosso coração ele vai acabar, né? Ali nos levando. O que é o coração? Os pensamentos, né? Falando da natureza humana, né? Ali que infelizmente foi corrompida pelo pecado, né? Então, a gente deve guardar os nossos pensamentos, né? Todos os dias buscar ser renovado pela palavra do nosso Deus. O coração, na linguagem bíblica, está relacionado ao nosso interior, incluindo nossos pensamentos, desejos e intenções. Por isso, cuidar da mente é também cuidar da nossa vida. Se a gente cuida da nossa mente, a gente vai estar cuidando da nossa vida. Jesus ele ensinou que aquilo que está no interior do homem acaba se manifestando exteriormente. Em Mateus capítulo 15, versículos 18 ao 19, ele mostra que pensamentos e desejos maus podem dar origem a atitudes pecaminosas. Isso nos mostra que a batalha pelo comportamento começa muitas vezes dentro da nossa mente, né? Então, é dessa maneira, né? Dos pensamentos é que vão vir ali todas as coisas ruins, né? Então, do nosso interior acaba ali se manifestando exteriormente, até porque o pecado ele não acontece simplesmente do nada. O pecado primeiro tem que ter uma cobiça, um desejo, tem todo um processo, né? Começa na mente. A pessoa começa desejando, e aí quanto mais ela vai alimentando, ela mais é tentada, aí aquilo e uma hora ela acaba consumando se ela não vigiar. Então, temos que pedir todos os dias a Deus o fortalecimento pelo seu espírito, né, pelo seu poder, para que cortemos. Surgiu ali um desejo, né, de pecado, cortar aquele mal pela raiz, né? Então, em Mateus 15, dos versículos 18 ao 19, Jesus ele vai enfatizar isso. Olha que interessante. Mateus 15, versículos 18 ao 19. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tá vendo como procede do nosso interior? O interior, meus irmãos, seria praticamente os nossos pensamentos. Tudo começa na nossa mente, né? Os nossos pensamentos em si, eles moldarão, né, nossas atitudes, a nossa forma de agir, de ver as coisas. Então,
a gente tem que guardar o nosso coração, como diz aqui Provérbios 4:26, né? Guardar o nosso interior, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas intenções. Então é muito importante que a gente saiba tratar essas coisas, né? E a gente vai já já aqui mostrar como que a gente pode tratar, né, tudo isso. Prosseguindo. Porém, a Bíblia também nos ensina que nossos pensamentos precisam ser submetidos a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Paulo ele escreve, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, nossos pensamentos devem ser submetidos a Deus por intermédio, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A gente deve levar cativo. O que é levar cativo? Levar preso. Né? Lembre-se daqueles contextos, né, em que Israel, por exemplo, era levado cativo. Né? Uma nação invadia ali a cidade e levavam eles presos. Né? Eles eram levados ali cativos para a região, por exemplo, Babilônia, né, altamente conhecida. Então, a gente da mesma forma deve levar esses pensamentos como se eles estivessem presos, aprisionados, né? Isso, e devem, né, ali ser submetidos, né, ao nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. Dessa forma, os pensamentos eles vão ali sendo vencidos. Isso significa que não devemos simplesmente aceitar todo pensamento que surge em nossa mente como verdadeiro ou digno de ser alimentado. Precisamos avaliá-los, né, à luz da palavra de Deus, né, discerni-lo. É muito importante isso, a gente discernir, ver se aquele pensamento é bom. E como é que a gente faz isso? Orando ao Pai, pedindo direção, pedindo sabedoria. Dessa maneira é que tratamos com discernimento os nossos pensamentos. Também precisamos reconhecer que nossos pensamentos e planos não são superiores aos pensamentos e planos de Deus. Isaías capítulo 55, nos versículos 8 ao 9, declara, ele vai declarar o seguinte, Isaías 55, versículos 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus ele tem pensamentos superiores, ele tem planos, né, ali superiores, né? Então, também precisamos ali reconhecer que nossos pensamentos e planos não são superiores aos planos e pensamentos de nosso Deus. Deus ele tem planos melhores e maiores para nós, né? Devemos exercer isso, pensar nisso, né? Ter isso em mente, né? Lembrarmos constantemente disso, né? É de Deus que virá ali os melhores planos, os melhores pensamentos, os melhores caminhos, né? É do Pai que virá todas essas coisas. É muito importante a gente discernir isso, muito importante a gente reconhecer isso. Portanto, permitir que Deus transforme nossa maneira de pensar significa aprender a confiar mais naquilo que Ele diz do que naquilo que nós mesmos pensamos. Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele resume esse processo. Vemos o seguinte em Romanos 12, versículo 2. E não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha que interessante, olha que relevante, né? É muito importante a gente considerar isso, ser renovado, né, ali pelo nosso entendimento, né? A gente não pode ser conformado com as ideias, os pensamentos desse mundo, os princípios e valores desse mundo. Mas devemos passar pela renovação do nosso entendimento, que no próximo tópico a gente já vai abordar como que a gente pode trazer essa renovação, esse ajuste de nossos pensamentos, né? E dessa forma experimentemos a boa e agradável e perfeita vontade do nosso Deus. A transformação ela começa também pela renovação da mente. Quando permitimos que a palavra de Deus molde nossos pensamentos, ela passa a influenciar nossas decisões, nossas atitudes e também nossa maneira de viver. Por isso a pergunta não deve ser apenas o que estou pensando, mas também meus pensamentos estão sendo moldados por Deus ou pelas coisas desse mundo, né? É muito importante isso. Será que temos pensado em coisas que são moldadas por Deus ou pensado em coisas desse mundo, né? Claro, meus irmãos, aqui a gente não está enfatizando que a gente não pode pensar em
em um emprego melhor, em possuir ali algumas posses, talvez a gente queira alguma coisa, né? Que a gente queira ter uma casa, obter alguma coisa. Não estamos dizendo que a gente não pode pensar nessas coisas, mas isso não deve, né, dominar, né, os nossos pensamentos, né? É isso que a palavra de Deus enfatiza tanto, né? Então, a gente tem que permitir que nossa mente seja moldada, né, ali por Deus e não pelas coisas desse mundo, né? As coisas desse mundo, de uma forma melhor, eu diria os princípios desse mundo, os valores desse mundo, que são valores pecaminosos. A gente não pode ser moldado por esses pensamentos, por esses anseios, esses desejos, por esses valores que o mundo apregoa, né? Ah, siga o seu coração, que o que te faz feliz não é pecado, ou o que te faz feliz é bom, né? Tudo isso são coisas que não têm base bíblica alguma. Então, cabe a nós, né, ali, buscarmos em Deus ali a renovação de nossos pensamentos para que não falhemos, né, nisso, não falhemos, né, sobre no que estamos pensando. Muito importante isso. Bem, agora que a gente meditou aqui sobre o que a Bíblia fala a respeito dos pensamentos, sobre quais pensamentos têm ocupado nossas mentes, vamos agora ver como né, nós podemos ajustar os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. A Bíblia, ela não apenas mostra que precisamos cuidar dos pensamentos, mas também nos ensina como direcioná-los. Filipenses capítulo 4, no versículo 8, ele apresenta um verdadeiro filtro para aquilo que permitimos permanecer em nossa mente. Paulo diz para pensarmos naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Assim, podemos avaliar nossos pensamentos antes de alimentá-los. Então basta a gente se perguntar, será que isso que eu estou pensando é algo verdadeiro? É algo honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? É virtuoso? É digno de louvor? Se sim, certamente estaremos pensando em coisas boas. Agora, se não, precisa, né, ali ser ajustado à luz da palavra de Deus. Então, muito importante a gente ressaltar isso, tá? Então, assim nós podemos avaliar nossos pensamentos antes de alimentá-los. Bem, então, primeiro, a primeira forma de ajustar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus é comparar nossos pensamentos com a palavra. Nem todo pensamento que surge em nossa mente corresponde à verdade. Por isso, precisamos perguntar: isso está de acordo com aquilo que Deus nos ensinou? Então, se a gente perguntar, será que esse pensamento que eu estou tendo está de acordo com aquilo que Deus ele nos ensinou? Aquilo que eu desejo fazer está de acordo com o que Deus ele nos ensinou por meio da sua palavra? Se sim, então continuemos, né, pensando nessas coisas, né? Claro que com moderação também, é muito importante isso. E prossigamos, né? Mas se caso não, é preciso ser tratado, né? É preciso ser tratado à luz da palavra de Deus. Então é a primeira forma de ajustar nossos pensamentos à luz da palavra, que é comparando com a palavra de Deus. Salmos capítulo 119, no versículo 105, vai dizer o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que interessante, né? A palavra de Deus ela deve servir como referência para discernirmos aquilo que devemos aceitar ou rejeitar. Muito importante isso, né? Então, comparemos os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Segundo, substituir pensamentos ruins por aquilo que é correto. Não basta simplesmente não pensar em algo, né? Inclusive, eu não posso, por exemplo, dizer para os irmãos, não pensem em um elefante. Os irmãos já pensaram, né, no elefante. Não é assim que a gente combate, né? Não é, por exemplo, eu não vou pensar em coisas ruins. A gente declara, a gente passa a pensar em coisas ruins. Não é simplesmente assim, né? Não basta a gente tentar simplesmente não pensar em algo, né? Não é algo que será ali possível, né? A gente vai pensar querendo ou não. É necessário ocupar a mente com aquilo que é bom. Se a gente passar a ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, as coisas fluirão, né? E vale ressaltar que não basta somente a gente ocupar, né? A gente também tem que tratar, né, com oração, né, com uma busca sincera, né, por Deus pela solução, né? É muito importante isso. Não basta a gente somente tentar ocupar,
Mas é uma excelente estratégia. Me veio um pensamento ruim, vou me ocupar ali, vou ver uma coisa boa, vou ali fazer alguma atividade, fazer isso, fazer aquilo. São práticas e estratégias que são boas, mas devemos tratar isso, né, esses pensamentos ruins, pensamentos carnais, com oração, né? E se caso tivermos somente pensamentos bons, pedir para que isso possa permanecer em nossas vidas, né? A Deus, pedir a Deus que isso possa permanecer em nossas vidas para que a gente não pense nas coisas ruins. Então, é necessário ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, mas também é preciso, né, ali, a oração. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 8, apresenta aquilo em que devemos pensar. Isso envolve substituir pensamentos de medo pela confiança em Deus, pensamentos de vingança pelo perdão e pensamentos impuros por aquilo que é puro. Dessa forma, estaremos substituindo nossos pensamentos ruins por aquilo que é correto e bom. Logo, a nossa vida também ali será mais calma, mais tranquila, né? Porque se a gente alimenta pensamentos ruins, a tendência é também ali ser influenciada, né, no nosso modo de viver, nosso modo de ver as coisas. Então, é importante que a gente saiba ali substituir também os pensamentos ruins por aquilo que é correto. Terceiro, meditar na palavra de Deus. Salmo capítulo 1, versículos 1 ao 2 apresenta o homem bem-aventurado como aquele que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Mas medita na lei, na palavra do nosso Deus, né? Nos seus mandamentos, né? Medita nesses mandamentos, nessa palavra, de dia e de noite. Quanto mais conhecemos e meditamos na palavra, mais nossa mente passa a ter referências corretas para enfrentar as situações da vida. Então, meditar na palavra de Deus é outra maneira da gente ali vencer esses pensamentos ruins, vencer aquilo que não é bom em nossas vidas, né? Então, se a gente buscar meditar na palavra, né? Ver as coisas acerca do reino, o que a gente pode melhorar, como a gente pode operar e trabalhar no reino, como que a gente pode vencer certos desafios, tudo com base na palavra de Deus, ou até mesmo ali fazer uma leitura diária. É muito importante que a gente leia a Bíblia todos os dias, né? Nem que seja um capítulo ali por dia. É muito importante, né, a gente fazer esse estudo. Orar, né, também é muito importante. Então são formas da gente combater esses pensamentos. O quarto tópico, meus irmãos, é vigiar aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, né? Dos nossos olhos e de nossos ouvidos também. Vale ressaltar que os nossos olhos são, a gente pode dizer que é a janela, né, ali, da nossa vida, né, de nós mesmos, né. Se a gente não tratar a maneira que vemos as coisas, a tendência também é nosso interior ele acabar sendo ruim, né. Então a gente também tem que tratar nossa forma de ver as coisas. Pedirmos a Deus que Ele possa colocar, né, ali em nós a perspectiva dele acerca das coisas, né, para examinarmos as coisas com bondade, né, com equidade, a não olharmos as coisas com malícia, com maldade, né? Pedir a Deus isso todos os dias, né? Não ver as coisas ali com, com maldade, né? Não ver as coisas ali com segundo as intenções. Então é muito importante a gente pedir a Deus isso. E até mesmo as coisas que ouvimos, meus irmãos. O que nós também ouvimos acaba influenciando a nossa vida. Então se a gente vive, por exemplo, vamos supor que a gente escuta músicas que falam muitas palavras torpes, palavras ruins, a tendência é a gente acabar falando ali também palavras ruins. Então, é muito importante que a gente saiba discernir o que é que a gente também ouve, né? Para que a gente não deixe com que coisas ruins também cresçam dentro de nós. Porque o que a gente também ouve acaba influenciando também a nós mesmos. Então, aquilo que consumimos também pode influenciar nossos pensamentos. Por isso, precisamos ter discernimento sobre aquilo que assistimos, ouvimos, lemos e acompanhamos diariamente, né? Se a gente ouve todos os dias a palavra de Deus, medita em sua palavra, né? Lemos, né? A gente acaba tendo pensamentos bons, pensamentos agradáveis, alegres. É o que a gente passa a ser levado a pensar, né?
isso seria ali a lógica, né? A gente consumindo conteúdos bons, a tendência é a gente expressar coisas boas. Agora, se a gente consome coisas ruins, certamente, né, ali a gente expressará, né, dará frutos ruins. Então, é muito importante que a gente vigie nisso, né? A gente também pense ali em coisas boas, né? Vejamos também, é algo muito legal também, muito interessante a gente contemplar, né, a criação do nosso Deus. Então, tudo isso também são coisas boas da gente ali acabar vendo, né? Às vezes ouvir louvores, né, é outra coisa muito boa que nos alimenta de maneira com paz, com tranquilidade, né? Então, não podemos alimentar completamente a mente, né, com aquilo que contradiz, perdão, não podemos alimentar, né, a mente com aquilo que contradiz os princípios de Deus e depois esperar que nossos pensamentos permaneçam espiritualmente saudáveis, né? Então a gente não pode, né, ali corrigindo até a palavra constantemente, mas a gente não pode, né, alimentar a nossa mente com aquilo que contradiz os princípios de Deus e depois acabar esperando ali que nossos pensamentos permaneçam espiritualmente saudáveis. A questão é que os pensamentos eles vão ser realmente ruins. Se a gente consome coisas ruins, os frutos serão ruins. Se a gente consome coisas boas, a questão em si é vir coisas boas. Então, vigiar aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e ouvidos é muito importante também. E para finalizarmos, como quinto ponto, levar os pensamentos a Deus em oração. Quando pensamentos de preocupação, medo ou angústia surgirem, podemos apresentá-los a Deus. Paulo continua dizendo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, que devemos levar nossas preocupações a Deus em oração, né? Então, Paulo, ele um pouco antes, né, ali, ele acaba dizendo, né, em Filipenses 4, versículos 6 ao 7, que nós podemos levar, né, preocupações, ansiedades, pensamentos. Inclusive, também foi um estudo que a gente fez aqui no canal um pouco mais antes. Recomendo que os irmãos também vejam, é bem interessante. A respeito, né, ali desse versículo, né. A gente falou sobre a questão da ansiedade, né. Um pouco aqui mais antes. A gente acabou abordando sobre esse versículo também, que é bem interessante e muito importante também para nossas vidas, né? O princípio em si que ele acaba trazendo. Então, aqui em Filipenses 4, 6 ao 7, a paz que excede a todo entendimento, a gente trouxe ali um estudo relacionado. Eu recomendo que os irmãos vejam, né? Certamente os irmãos serão edificados. Bem, ele fala que nós podemos levar nossas preocupações a Deus em oração, e então a paz de Deus guardará nossos pensamentos e corações, né, ali em Cristo Jesus. E diz assim, Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, ajustar nossos pensamentos não significa enfrentar pensamentos ruins, significa não permitir que eles governem nossa mente. Devemos examiná-los, submetê-los à palavra de Deus e rejeitar aquilo que é contrário à vontade de Deus. E direcionar nossa mente para aquilo que Filipenses 4:8 apresenta. No final, a questão é simples, mas profunda. Aquilo que tem ocupado a nossa mente tem sido verdadeiro, puro, justo e digno de louvor? Se não tem sido, devemos mudar aquilo que estamos permitindo entrar e permanecer em nossos pensamentos, né? É muito importante que a gente trate isso. E Deus vai dizer lá em Jeremias 17:10 o seguinte: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, no caso o interior, né? E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então espero que os irmãos tenham sido edificados, que os irmãos tenham sido renovados, né? Todo esse estudo tem o propósito de trazer a renovação, a meditação e a edificação dos irmãos. E também, né, que possamos, né, renovar a nossa mente, né, renovar nosso pensar, para que também a nossa vida seja marcada por pensamentos bons e coisas boas, né? Então, recapitulando como a gente pode ajustar nossos pensamentos à palavra de Deus. Primeiro, comparar nossos pensamentos com a palavra.
Segundo, substituir pensamentos ruins por aquilo que é correto. Meditar na palavra de Deus. Vigiar aquilo que colocamos diante de nossos ouvidos e olhos, né? E levar os pensamentos a Deus em oração. Dessa forma, a gente passa, né, ali a ter pensamentos bons e logo a nossa vida é influenciada por esses pensamentos bons. Então, agradeço a todos que vieram ouvir essa breve meditação. Espero que os irmãos tenham sido edificados e renovados. Convido a todos que acompanhem, né, os estudos do canal. A gente recentemente acabou ali dando uma pausa, né, ou então até mesmo uma conclusão aqui no estudo sobre se existe morada no céu e inferno eterno. A gente viu que não, né, com base na Bíblia. Recomendo que os irmãos acompanhem, né, aqui as séries, os estudos, arqueologia bíblica, né, séries sobre a importância do amor bíblico, né. A gente fez também estudos ali sobre a epístola, né, ali de Paulo dirigida a Timóteo, né, um jovem cristão. Tem os devocionais. Convido a todos, né, que acessem, né, e vejam os vídeos, né. Certamente terá vídeos aqui para edificação dos irmãos. Também convido os novatos, né, a fazerem o discipulado no site da Igreja de Deus, estudo totalmente gratuito da sã doutrina, cujo propósito é preparar o discípulo, né, para o batismo em nome do Senhor Jesus. E é fácil de acessar, né? Os irmãos podem acessar na descrição desse vídeo. Eu vou até mostrar aqui, né? No caso aqui é de outro, mas estará da mesma forma nesse mesmo vídeo de hoje, né? Que os irmãos estão vendo. Então, no quinto link, né, os irmãos já irão direto ali para o discipulado. E o terceiro link aqui da descrição levará ali para o site da Igreja de Deus, né? Mas também, se os irmãos não estiverem conseguindo acessar, basta acessar pelo perfil do canal ou então em seus navegadores digitar igrejadedeus.com.br, bem fácil de acessar, e os irmãos terão acesso aqui a esse site onde os irmãos poderão fazer o discipulado, né, com mais de 100 áudios, onde tem estudos gratuitos, 100% gratuitos, pois de graça nós recebemos e de graça também nós vamos dar, em formato de áudio, de vídeo, né, alguns ali só áudio, em apostila, né. Eu recomendo que os irmãos ali vejam, pois será muito edificante, né? E os irmãos ali terão acesso ao pleno entendimento para que possam também ser batizados, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido todos também a acessarem e verem, né, os pontos de fé da Igreja de Deus. Conheçam a Igreja de Deus. Todos estão convidados, né? E certamente serão ali bem-vindos, né, a conhecer, né, e fazer o discipulado. Mas bem, espero que todos tenham sido edificados, espero que todos tenham renovados, né, para a honra e a glória do nosso Deus. E só mais uma coisa, eu também gostaria de avisar, se caso os irmãos quiserem acessar, né, ali o link para as apostilas do canal, os irmãos podem acessar aqui tanto pelo perfil do canal, tanto, né, ali na descrição, os irmãos terão acesso aqui a algumas apostilas, né. Pois bem, espero que todos tenham sido edificados e renovados, né, para a honra e a glória do nosso Deus. Assim, meus irmãos, eu vos despeço, com a paz seja convosco. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima noite de sono. E até a próxima, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.